É uma promessa de campanha do presidente Lula, tá certo? Já na campanha ele tinha prometido isso. E lá em novembro, de outubro do ano passado, quando foi anunciado o programa de controle de gastos, foi anunciado também esse programa de isenção de imposto de renda. Foi anunciado hoje mais explicitamente o programa. Ainda não tem, eu creio que pelo menos não tinha saído até o começo dessa nossa conversa, que é o documento em si, que então eu não sei exatamente quais são os termos, mas o que foi anunciado pelo ministro Haddad, que dá para a gente ter uma ideia do que é positivo, o que é negativo, como é que essa coisa vai afetar. A primeira coisa como é um programa meio confuso, é bom falar o que vai ser feito, né? Quer dizer, então, até eu estou confuso também, então, por favor. Eu acho que tem uma forma simples de entender. Quer dizer, você soma tudo que você ganhou ao longo do ano, tá certo? Uma vez que você soma tudo que você ganhou ao longo do ano, tira disso que você ganhou, aqueles rendimentos que vieram de investimentos isentos, como a caderneta de poupança, títulos isentos, tá certo? Aposentadoria, quer dizer, tem lá um conjunto de fontes de receita que são isentos de imposto de renda. Então, você soma tudo que você ganhou, tira essa quantidade que você ganhou dessas fontes de renda, aplica sobre esse total a alíquota normal que você deveria aplicar, independentemente desse programa, tá certo? Vai lá, aplica. Se o resultado dessa conta significar que você vai pagar um imposto que é acima de 10% da sua renda, tá certo? Você não precisa de fazer mais nada, está resolvido. Se for abaixo de 10% da sua renda, por exemplo, é 8% da renda, aí você tem que complementar pagando os 2% adicionais, tá certo? Então, esse é o ponto. O ponto é em linhas gerais, 10%. É chegar em 10% como mínimo. Mínimo. Tá certo? Muito bem. Então, como é que isso vai funcionar? Então, isso só vai funcionar para aquelas pessoas que ganham mais de R$600 mil por ano. Tá certo? Essa complementação de imposto, de pagamento de imposto, é só para aquelas pessoas que recebem, que vão ter ganho mais de R$600 mil por ano, 600 mil, 50 mil por mês, tá certo? Muito bem. E aí você aplica uma tabela, tá certo, progressiva. Então eu vou dar que a cada R$150 a mais de 600, em excesso aos 600 mil, você aplica 2,5% de imposto de renda. Então é o seguinte, se você ganhou R$750 mil, tá certo? E não pagou 10%, e não pagou os 10%, tá certo? Que é o mínimo. Então você vai ter que aplicar vai ter que pagar mais 2,5% sobre 150, sobre os R$600 mil, que é o que você ganhou. 750. Não, 750 não, os 600. Os 750, desculpa, que é o que você ganhou. Do caso dos 750. Exatamente, sim. Que é o que você ganhou. Se você ganhou R$900 mil, novamente, você deu 10% que você já pagou? Não. Então, você vai fazer 900 mil menos 650, dá 350. Então, você vai acrescentar mais 2,5% de imposto, ou seja, vai pagar 5% de imposto sobre os 900. E assim por diante até R$1.050, R$1.050 mil, tá certo? Quando você vai pagar 10% de imposto. Tá. Entendeu? Complicado. Não, é complicado. A contabilidade é Agora, sempre aí, esse é o lado. Qual é o outro lado? O outro lado é o seguinte, quer dizer, além disso, quer dizer, esse imposto, essa alíquota adicional vai ser implementada, que vai ser aplicada sobre todos os outros rendimentos que você teve. Né? Se você comprou ações, se você
Então, inclusive sobre dividendos. Inclusive sobre dividendos de pessoa jurídica. Tá certo? E esse é um problema, porque pega uma multinacional, tá certo? A multinacional que tem uma filial aqui no Brasil. Então, na hora que ela vai remeter dividendo para o exterior, ela vai ter que pagar os 10% adicionais. Ela já pagou o imposto aqui dentro, 34% do imposto no IVA, tá certo? Uhum. E ainda vai ter que pagar mais 10% na hora de remeter o dinheiro para o exterior. Eu acho que isso vai gerar uma certa... quer dizer, vai diminuir o incentivo para investir no Brasil, tá certo? Acho que esse é um ponto que vai diminuir a entrada de capital estrangeiro na economia brasileira, tá certo? Isso é um problema. Que é um problema. Esse é um lado negativo que é super importante. Além disso, quer dizer, você tem o fato de que você vai estar taxando os dividendos das pessoas físicas que estão no Brasil. Se você vai taxar o dividendo, tá certo? Você já taxou o dividendo dessas pessoas quando você taxou o lucro da empresa em que ela era sócio. Então, ela é sócio da Volkswagen, ela é sócio da Vale, tá certo? A Vale tem lucro, você recebe um dividendo. Tá certo? E aí você na verdade, a Vale tem lucro, você taxa o lucro da Vale, diminui o lucro da Vale e você recebe dividendo sobre aquele valor diminuído dos impostos. Ou seja, você já está pagando um imposto de renda indiretamente quando você taxa o lucro da sua empresa, da empresa que você é sócio. Então, você está taxando duas vezes, né? Você está taxando lá, quando você está distribuindo, depois que você distribuiu e antes que você distribuiu o lucro. Tá certo? Famosa bitributação. Exatamente, temos a bitributação. Então, essas duas coisas eu acho que são complicadas. Além disso, tá certo? Aí, quer dizer, tem umas contas, quer dizer, você tem... Se o governo tivesse... Quer dizer, eu não acho que o governo não acho que o governo era obrigado a reajustar a tabela de imposto de renda. Não, tem outra coisa importante que é o seguinte: isso é desconhecido, não foi anunciado. Como é que vai ser a graduação, quer dizer, como é que vai ser a escadinha para quem ganha mais de 5 mil? Porque você tem uma... Exato. O que a gente falou agora era para quem ganha mais de 50 mil, né? Exatamente. Não abriu para quem ganha mais depois da isenção. Entre 5 e sei lá quanto, tá certo? Pelo menos não desde até a gente começar essa conversa, né? Sempre bom abrir esse disclaimer, porque, sei lá, vai que sai alguma coisa aí que a gente ainda não viu, né? Exatamente. Então, não está dito como é que eles vão reajustar a tabela do imposto de renda. Essa que é a questão, tá certo? Então, e aí tem uma coisa curiosa, né? Que desde 96 que você não reajusta a tabela de imposto de renda pela inflação. Então, quer dizer, se você reajustasse a tabela do imposto de renda pela inflação, o limite de isenção seria R$ 7.200, tá certo? E não 5 mil. Ou seja, na verdade, você está... eu acho que o governo não é obrigado a reajustar a tabela. De jeito nenhum. Mas se ele fosse... Se fosse, tá certo, ele estaria... O limite de isenção seria R$ 7.200 e não 5 mil, tá certo? Mas, quer dizer, faz parte do jogo. Acho que isso aí é só uma curiosidade, na verdade.